Bom, eu tenho memórias maravilhosas de Brasília. Assim, eu sou da época do Rogério Piton Farias. Hoje o Parque da Cidade, Sara Kubitschek, mas na época ele era o Piton Farias. E eu fiz parte de uma geração que viu a inauguração da piscina de ondas. Nossa, era uma geração... Eu sou da época do Legião Urbana, do aborto elétrico, né, que era o Legião Antigo. Então, assim, foi uma época tão incrível de Brasília, né, que a cultura bombava, que a cidade, né, era alegre. Assim, a gente podia sair de casa de manhã, eu no caso, para jogar vôlei entre as ruas lá de Taguatinga e chegava no final do dia, voltava para casa e nada acontecia, né? Brasília tinha uma pureza, tinha uma energia muito bacana, né? E assim, a gente sabe o que é Brasília. Às vezes as pessoas focam muito em Brasília, política, poder. Mas Brasília tem pulmão, tem coração, tem gente, tem pessoas incríveis, assim. Então eu sou muito bairrista quando falo de Brasília, porque a minha vida inteira eu rodei o mundo sendo atleta. E quando as pessoas perguntam, fulano, você é de onde? Eu sou do Rio, você é de São Paulo, né? E você, Helena? Eu sou de Brasília. Brasília, pô, aquela terra lá que só tem corrupto, político. Eu falei, aí às vezes eu brincava, né? Que vocês elegem e mandam pra lá, porque Brasília tem vida, pessoas incríveis, trabalhadoras, tem cultura, tem esporte, tem música, tem parques. Né, tem um planejamento urbano maravilhoso, incrível. Fala que é área central, mas se você rodar pelas regiões administrativas, você vai encontrar muita gente incrível fazendo Brasília. Então, assim, poder ver que esses 10 anos, tanta coisa mudou, né? Dos 20, 30 anos para cá, Brasília, mas que a gente não mudou, as pessoas não mudaram. Né? Temos que resgatar isso. Eu acho que um pouco da minha missão é essa, né? Por ser a primeira senadora, a primeira mulher, né? Estar aqui nessa casa e filha da terra, né? Porque eu cresci nas ruas de Brasília. Eu cresci, como eu falei, com os meus amigos, filhos, né, de servidores públicos, de milicos, desculpa, né, que é assim, né? E cresci em Taguatinga, na Ceilândia, na Feira da Ceilândia, ali na Praça do Relógio, esperando o ônibus do lado do Pão de Açúcar com a minha mãe, que hoje já não é. Então, assim, Brasília tem uma coisa muito assim, hoje os meus pais eles são falecidos. Né? Então, assim, mais ainda é uma missão, né? Porque nada te prende, mas o que me prende é o sangue com a terra. É né? Uma coisa que não tem explicação. Então, assim, até me emociono, né? Porque faz muita coisa boa Brasília para mim. Bom, foi um processo. As pessoas acham que eu caí de paraquedas na vida política, né? Na verdade, a minha vida inteira eu fiz política porque eu sempre fui uma pessoa inconformada. Eu vim de uma família muito simples, humilde, filha de um mecânico, estudou até a terceira série, uma dona de casa. Eu sempre fui uma pessoa inconformada com as diferenças sociais, com a segregação, assim. Desde nova, eu sentia isso já na pele. Por exemplo, eu fui conhecer o Lago Sul, o Lago Paranoá, com mais de 10 anos, com 13 anos, porque eu ganhei uma bolsa de estudos no Colégio no Plano, porque eu era uma atleta, já viu em mim potencial. Eu ganhei essa bolsa e eu comecei a conviver com filhos de militares, com filhos de servidores públicos, que viam a minha dificuldade de voltar para Taguatinga, me levavam para suas casas para almoçar. E ali eu conheci, digamos assim, a zona sul de Brasília, né, morando em Taguatinga. Então, isso era uma coisa que me deixava um pouco triste, essas diferenças sociais que eu sentia na pele. Também dentro do esporte, ser mulher dentro do esporte, uma geração desbravadora. Eu sou de uma geração desbravadora. Filha de um nordestino, meu pai é de uma geração que não via futuro no esporte. Hoje não, as pessoas têm compreensão do que é o esporte. Esporte é cidadania, esporte é formação. Mas pensa, a primeira filha, a primeira neta, nos anos 80 dizer, quando o pai fazia uma reunião de família, Antônio, o que você quer ser? Eu quero ser professora. Marcos, eu quero ser PM, família humilde. E você, Leila? Eu quero ser jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei. Pensa isso. Assim, eu vivi na pele essa questão da discriminação, das diferenças. E desde pequena eu tive que lutar por espaço dentro da seleção, porque era mais baixa. E isso me fortaleceu para trabalhar em outros setores.
Quando eu cheguei na seleção brasileira de vôlei, e já estava uma atleta consagrada, eu quis trabalhar na área social. Porque eu sei que, né, naquele momento eu já tinha certeza do que o esporte tinha feito na minha vida. E eu queria dar oportunidade a outros. E aí, retornando a Brasília, depois de sendo uma atleta consagrada, eu comecei a trabalhar no terceiro setor com uma instituição, montei uma instituição junto com uma amiga minha, que também era de seleção, a Ricarda. E com essa instituição eu fiz algumas parcerias no governo local e fui me apaixonando pela questão social na cidade, pela realidade dos jovens e das crianças. Eu queria, de alguma forma... Eu me senti na obrigação de dar minha contribuição. E a minha mãe me cobrava muito isso. Leila, você tem que devolver para outros, dar oportunidade a outros como você teve. Realmente, eu fui uma pessoa iluminada, eu tive ajuda de muitas pessoas. Mas nem todos têm essa oportunidade de ter ajuda. E aí foi nisso. Foi por isso que eu me apaixonei por política. Porque quando você percebe que você pode ter o poder da caneta, de mudar a vida, de transformar vidas, eu pensei, cara, no dia que eu parar, é isso que eu quero ser. Eu quero trabalhar na área social, eu quero entrar para a política, assim, de alguma forma, para poder ajudar as pessoas. E aí foi acontecendo de uma forma muito natural, porque quando eu comecei a trabalhar com o terceiro setor, eu me envolvi com algumas figuras políticas na cidade. Eu comecei a conhecer essas pessoas. E essas pessoas já viam em mim potencial. Indiscutivelmente, eu devo ao esporte. Eu cheguei até aqui pelo esporte, por causa do esporte. Porque o esporte me ajudou a construir a minha história. E quem é do esporte tem credibilidade, porque no esporte não se tem jeitinho, não se dá jeitinho, ninguém indica no esporte. Você pode ter um momento ali de uma indicação, mas se você não produz, se você não tem resultado, você não vinga no esporte. E foi essa credibilidade, essa construção que eu tive na minha imagem que me ajudou a chegar aqui. Indiscutivelmente, e é uma das minhas pautas, o esporte, porque eu sei que o que eu quero fazer do país, o que eu quero ajudar o país, e que eu acho que eu tenho que dar minha contribuição no esporte, não é a questão de formar uma potência olímpica, mas é entendendo que no esporte, se eu não fosse a Leila do vôlei, eu teria sido boa em qualquer área. Porque o esporte ajuda você a lidar com frustração. No esporte você já entende que, pô, eu perdi hoje eu não tirei uma boa nota, eu briguei com meu pai e com a minha mãe, mas te ajuda a refletir o que eu posso fazer diferente hoje para amanhã, né, eu não errar da mesma forma. Te ajuda a refletir. E foi essa ação, essa forma de agir que me trouxe até aqui. Então, indiscutivelmente, foi o esporte que me ajudou nesse sentido. Não, eu encaro o que eu estou vivendo hoje como uma missão. Eu não, assim, se você perguntar, você quer ter uma carreira política? Eu acho assim, que eu aos 48 anos dei um salto desse, estou aqui no Senado, o mínimo que eu tenho que fazer é dar o meu máximo aqui dentro. Então, assim, primeiro é ser coerente. Eu não posso falar e não agir igual. Né? Acho que o primeiro desafio que eu tive foi no dia da votação aqui para presidente do Senado, em que eu tive que abrir o meu voto, que eu tive que expor quem era o meu candidato, quem era a pessoa que eu estava acreditando e votando. Eu acho assim que um político é isso. Nós todos que chegamos para essa legislatura, as pessoas estão de olho em você. Então, assim, eu acho assim, eu não quero dar um tiro no pé, porque o meu eleitor, Brasília, ela depositou uma confiança tão grande em mim que, assim, é todo dia chegando aqui com sangue nos olhos e a faca nos dentes. Assim, é um ambiente em que você entende que o processo é mais lento, que você tem que fazer a política. Não é diferente do executivo, né? Eu estive como secretária, então, assim, tem que fazer, vamos fazer, assina aqui, corre para o cara do setor, conversa, e a coisa, você vê a coisa se materializar. Aqui não. Aqui é uma casa de lordes, existe um rito. Você vê que eu já estou 2 meses e já entendi. Eu cheguei muito acelerada, mas eu já entendi o ritmo da casa. E a gente tem que respeitar esse ritmo, mas não deixar de fazer política, não deixar de conversar, não deixar de ser coerente, não deixar de ser transparente. E é isso que eu tenho conduzido a minha vida aqui. Então, assim, como eu encaro isso aqui com muita responsabilidade. Todos os dias eu entro aqui preocupada com o que eu vou falar, como eu vou me expressar, como eu vou conversar com os meus pares, como eu vou defender uma matéria, porque você é relatora, e são pautas polêmicas, difíceis. E é uma construção, assim, eu sou muito grata também à minha equipe. Assim, eu tenho uma equipe de pessoas, né, que
me dá um suporte que me deixa muito tranquila, em todas as áreas, legislativo, no orçamentário, na comunicação, no administrativo. Então isso te dá tranquilidade para trabalhar. E fora a minha intenção. Né? Eu estou aqui para representar um povo, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. E se daqui a 8 anos não acontecer, eu tenho que ter deixado um trabalho aqui. É como você falou, é na secretaria, é no vôlei e é agora aqui no Senado. Deixar um trabalho. Eu acho que, primeiro que nós vivemos um momento muito complicado na política, né? Um momento de polarização e que se você não é do outro lado, você é odiado por um outro porque você não concorda com as ideias. É um momento complicado, mas assim, eu acho que independente desse cenário, eu tenho uma torcida muito grande pelos dois governos, tanto o governo federal como o governo local. Eu acho que o começo foi um pouco tumultuado para ambos. Acho que principalmente o governo federal está sofrendo um pouco para se ajustar. Acho que a conversa, a comunicação entre os membros do próprio governo. Mas eu acho que é muito precoce para você tecer assim, uma opinião, né, assim, e você vir com a faca, né, na jugular, né, fazendo uma crítica. Né. Eu acredito que a gente tem que dar tempo. Né, mesmo sendo oposição, todos sabem, né, o governo local, eu estive com o governador Hollenberg numa árdua batalha, né, com o atual. Então, assim, eu acho que é muito precoce você tecer qualquer tipo de comentário que denigra, né? Eu acho que eles estão tentando, eu percebo claramente uma tentativa do governo local agora entendendo a real situação, porque quando você está numa campanha, você pode prometer tudo, você pode falar o que você quiser, mas quando você não conhece a realidade, você não está dentro da máquina, entendendo como ela funciona, é muito mais fácil você fazer uma campanha política nesse sentido, né? Você criticar o governo que está ali, né, pleiteando uma nova recondução e você ser novo no jogo. Então é muito, muito fácil, né? Então, assim, eu prefiro esperar mais um pouco para tecer qualquer tipo de comentário nesse sentido. Eu acho que ambos estão tentando acertar, entendendo que eles estão impactados com a realidade. Na verdade, passaram por um processo em que são ditos a renovação também como eu, e quando você entra para a máquina e você começa a entender a complexidade dessa máquina e as dificuldades que hoje o país enfrenta, realmente é um baque para todo mundo, até todo mundo se ajustar. Então, assim, a minha esperança é que mais para frente a gente possa tecer comentários positivos, né? Até o momento eu acredito que está sendo bem tumultuado em ambos o trabalho. Primeiro agradecer, né? Eu quero agradecer muito, né, a população de Brasília por essa oportunidade de estar mostrando o meu trabalho, o meu compromisso, a minha paixão, porque, como eu falei, assim, uma coisa é certa, eu sou filha dessa terra, encaro com muita responsabilidade que eu estou vivendo e eu falo muito para as pessoas que eu quero que os filhos de vocês, o futuro de Brasília, tenham o mesmo sentimento que eu tenho quando falo de Brasília. Porque Brasília é incrível e a gente precisa dar oportunidade. Hoje eu estou aqui com essa missão de buscar oportunidade para os jovens, né, proteção para as crianças, para as nossas mulheres e, acima de tudo, ajudar Brasília a ter ordem e progresso. Brasília e o país. Hoje eu vejo uma missão gigante que eu tenho, mas o ombro é forte, a disposição é gigante para fazer a diferença aqui dentro. Então, quero agradecer a todos vocês, pedir que me acompanhem, né, porque serão aí 8 longos anos de muito trabalho, mas, acima de tudo, com muito compromisso e transparência aqui dentro do Senado. Obrigada.